Olá pessoal, continuando o nosso curso, né, de processos estocásticos, vamos ver os processos estocásticos soma. Na última aula, né, nós vimos os processos estocásticos discretos no tempo, né, particularmente os independentes e identicamente distribuídos. Vimos a função esperança, né, e a variância, né, desses processos, a função, né, de autocovariância, a função de autocorrelação, né, e vimos o processo estocástico de Bernoulli, né, uma sequência, né, de variáveis aleatórias de Bernoulli e uma sequência, né, de variáveis aleatórias, né, passo aleatório. Né. Na aula de hoje, né, vamos ver o processo estocástico soma, né, a esperança, né, e a variância, né, e o processo estocástico de contagem binomial, né, quando as variáveis aleatórias são de Bernoulli. E quando elas são passo aleatório, né, a gente tem o passo aleatório, né, unidimensional. No nosso momento de meditação, né, temos uma frase do Rubem Alves, né, que diz o seguinte, né, há escolas, né, que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Aqui o significado, né, de cuidar de si, né, cuidar dos outros. Bem, vamos definir o processo soma. Né? Se a gente tiver uma sequência, né, de variáveis aleatórias discretas, né, no tempo, I e D, define o processo soma, né, como sendo a soma, né, dessas variáveis aleatórias. Então Sn, né, é a soma, né, de x1 até xn. Observe, né, que se a gente pegar os n-1 termos, né, a gente tem Sn-1, né, que permite dar uma forma recursiva, né, a essa fórmula. Né? Então Sn é igual a Sn-1, né, mais xn. Né? Evidentemente que a gente tem que definir esse zero igual a zero, né, por causa do S1. Né? S1 é igual a x1. Né? Então isso aqui daria S0, né, que tem que dar zero, né, para dar o x1. Bem, vários processos, né, podem ser obtidos a partir da soma, né, dessa sequência, né, de variáveis aleatórias I e D. Em diagrama de blocos seria o seguinte, né, a gente tem xn, né, soma com Sn-1, então tem o Sn. Né, então o Sn dá um atraso unitário e você vai gerando, né, toda a sequência através desse diagrama de blocos aqui. A esperança, né, e a variância, né, de um processo soma, né, é conseguida, né, da seguinte forma. Né. Então a esperança, né, de Sn, né, é dada por ms de n, né, que é a esperança, né, da soma, né, do xi, né, de 1 até n. Né, como o operador é linear, né, o operador esperança vai para dentro, né, do somatório. Né. Isso aqui a gente já definiu como sendo uma constante, né, m. Então m somado n vezes, né, dá n vezes m. A mesma forma, né, a variância, né, sigma ao quadrado de S de n, né, é a variância da soma, né, de variáveis aleatórias, né, I e D. Por elas serem independentes, né, a variância da soma, né, é a soma das variâncias. Essa propriedade, né, só vale quando as variáveis são independentes. Né? Então a gente pode colocar, né, a variância para dentro do somatório. Então fica a soma, né, de 1 até n, né, da variância do x. Isso aqui é sigma ao quadrado, né, que a gente tinha definido, né, na aula passada. Então n vezes, né, a soma de sigma ao quadrado dá n sigma ao quadrado. Bem, considere agora, né, um processo de Bernoulli, né, IN, né, e Sn o processo soma, né, correspondente, né, a essas variáveis aleatórias. Né. Então, um processo desse tipo, né, Sn igual a I1 mais I2, né, mais IN, né, é o que a gente chama, né, processo estocástico, né, de contagem binomial.
Esse termo contagem binomial, né, tem a ver com a probabilidade, né, de SN, né, assumir um determinado valor. Não é? Bem, a gente pode ver I1, por exemplo, né, como sendo uma sequência, né, de peças, né, numa linha de produção, e I1 igual a 1, né, indica o defeito, né, da peça. Se for igual a 0, a peça não tem defeito. Né? Então I2, né, seria a segunda peça, né, tem defeito ou não, até IN, né? Aí veja, se eu somar isso aqui, né, o final, né, nós vamos ter o número de peças, né, com defeitos. Né? Isso é o que a gente está dizendo. Então SN, né, quando a gente tem funções indicadoras, né, representa o processo de contagem, né, que fornece o número de sucessos, né, nos primeiros N experimentos, né, de Bernoulli. Nesse caso, o sucesso, né, no exemplo da gente, né, seria a falha, né, em uma peça. Bem, uma função amostra, né, de SN, né, para uma sequência particular, né, 0, 1, 1, 0, 1, né, seria dessa forma. Hein? Observe, né, que é um processo de contagem, né? Então essa função é uma função não decrescente. Hein? Ela não decresce, né, mas pode permanecer constante, né, como nesses dois casos aqui. Aí vai contando. Observe também, né, que se a gente pensar na esperança, né, a esperança vai aumentando, né, com um N. Assim como a variância, veja que ela vai ficando, né, mais distante, né, ao redor da esperança. Bem, vamos dar um exemplo, né, de como calcular, né, a probabilidade de SN, né, assumir um determinado valor. Aqui vamos pegar n igual a 4, né, então S4 é I1 mais I2 mais I3 mais I4. Bem, qual a probabilidade, né, de S4, né, ser igual a 2, né, por exemplo? Então dessa soma, né, ser igual a 2. Para que essa soma, né, seja igual a 2, é preciso, né, que I1, I2, I3 e I4, né, tenham uma sequência desse tipo aqui, né, 0, 0, 1, 1. Né? Se isso acontece, né, a gente tem que a soma, né, dá 2. Mas também, né, pode ter essa possibilidade aqui. Ou essa, né, ou essa, ou essa, ou essa. Né? Cada uma dessas sequências, né, tem uma probabilidade, né, P ao quadrado, né, que é o número de uns, 1 menos P ao quadrado, né, que é o número de zeros. Né, então é a probabilidade, né, de cada sequência, né, dessa, né, ela tem essa possibilidade. Né, todas elas, né, têm P ao quadrado, né, 1 menos P ao quadrado. Bem, a gente tem 6 sequências, né, desse tipo. Né, então se ocorrer essa, né, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, né, a gente tem que a soma, né, é igual a 2. Certo? Como elas são disjuntas, né, se acontecer essa sequência não ocorre, né, então isso é a soma, né, o ou é a soma, né, das probabilidades, né, de cada uma dessas sequências, que dá, né, são 6 sequências, então isso dá 6, né, P ao quadrado, 1 menos P ao quadrado. Em termos de combinatória, né, isso seria a combinação, né, de 4, né, 2 a 2, P ao quadrado, 1 menos P, elevado a 4 menos 2. Né? A gente vai ver porque colocar assim, né, na fórmula geral. Bem, então, considerando o nosso exemplo, né, vemos que CSN, né, é a soma de n variáveis aleatórias de Bernoulli. Então, SN é uma variável aleatória binomial, né, com parâmetros NP. Ou seja, a probabilidade de SN, né, assumir um determinado valor J, né, evidentemente que J é maior ou igual a 0, menor ou igual a N, né, é a combinatória, né, de N J a J, o número de 1, né, elevado a J, e o número de zeros, né, 1 menos P, né, que é a probabilidade do zero, né, elevado a N menos J. Né.
e 0 na caso contrário, né? Está usando esse termozinho aqui para ficar mais fácil. A esperança, né, de SN, né? Lembrando que a esperança de qualquer I é P, né? A gente já viu na aula passada. Então, a esperança, né, de SN é N vezes P. Certo? É N vezes, né, a esperança de qualquer I. E a variância, né, a gente já viu, né, também que era P1 menos P. Então, a variância da soma, né, é N vezes, né, a variância, né, de cada individual. Então, é N P1 menos P. Vamos ver agora, né, o passeio aleatório unidimensional, né? Quando a gente tem, né, que nossas variáveis aleatórias são passo aleatório, né? Lembrando que o passo aleatório ele é 1 quando o IN é igual a 1 e é menos 1, né, quando o IN é igual a 0. Certo? Então ela tem dois valores, né, 1 ou menos 1. Aí a gente tem um processo soma, né, correspondente, que seria a soma, né, de D1 até Dn, né, dessas variáveis aleatórias. Então, quando a gente tem, né, um SN, que é a soma, né, de variáveis aleatórias passo aleatório, a gente tem uma coisa, né, que a gente chama de passeio aleatório unidimensional, né? O pessoal também chama isso como o andar do bêbado, hein? Principalmente quando é bidimensional. Bem, vamos ver, né, o que é essa soma, né, representa, né? Considerando, né, uma partícula, né, que se movimenta aos saltos, né, 1 ou menos 1, a gente tem o seguinte, né? Considere que a partícula, né, inicialmente, né, está na posição 0, está aqui, né, inicialmente, e a gente acontece essa sequência, né? D1 é igual a 1, D2 igual a menos 1, D3 igual a menos 1 e D4 igual a menos 1. Então vamos ver como é que seria, né, a movimentação, né, dessa partícula, né, com essa sequência, né? Então, no primeiro passo, né, ela vai para a posição 1, né? Então, no primeiro passo, né, quando n igual a 1, né, ela vai para a posição 1. No passo D2, no passo 2, né, D2 é igual a menos 1, né, então ela volta, né, para a posição 0, né? Então aqui, né, ela vem para a posição 0. Veja que quando o D3, né, é menos 1, né, ela vem, né, para a posição menos 1, né, no passo 3. Né? E no passo 4 também é menos 1, né? Então ela vem para a posição menos 2. Certo? Então se eu tiver essa sequência, né, D1, D2, D3, D4, né, 1, menos 1, menos 1, menos 1, a partícula, né, fica na posição 2. Né? Aí observe, né, que agora se eu pegar a soma, né, de S4, né, de D1 até D4, né, a gente tem que D1, né, D1 é igual a 1, menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 1, menos 1, né, dá menos 2. Então a soma, né, dá a posição, né, da partícula, né, após 4 passos, nesse caso aqui, né? Então, de uma forma geral, né, se você tiver n passos, né, essa soma vai dar a posição, né, da partícula, né? E ele é unidimensional, né, porque a partícula, né, se move só nessa reta aqui. A ideia do bêbado, né, é que você pode ir para frente, né, ir para trás, ir para frente, ir para trás, né, como se fosse um andar de um bêbado, hein? Então, como vimos no exemplo, né, Sn representa, né, a posição de uma partícula, né, que se move aos saltos, né, no tempo n. Né, a posição, quando você soma, né, os passos aleatórios, né, você tem a posição, né, no tempo n da partícula. Bem, uma função amostra, né, de Sn, né,
considerando essa sequência aqui, né, menos 1 mais 1, tarará, né, seria dessa forma aqui. Então, ó, menos 1, né, mais 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Veja que é diferente, né, quando a gente tem o processo de contagem, né, binomial, que é um processo de contagem, né, ela vai sempre crescendo. Nesse caso aqui, ela cresce ou decresce. Né? Por ela ser mais 1 ou menos 1, né, nunca vai ser constante. Hein? Ou ela cresce ou ela decresce. Tem essa característica, né, que é o que a gente falou agora. Bem, para calcular, né, a função de massa, né, de probabilidade, né, de SN, né, qual é a probabilidade de SN ter um determinado valor, né, primeiro a gente vai ver o seguinte: né, se houver K1s, né, em N experimentos, né, então vai existir N menos K, né, menos 1s nos mesmos N experimentos. Né. Então, Sn, né, é igual a K, que é o número de 1s, menos, né, o número de menos 1s. Né? Ou seja, aqui está somando 1s, aqui está somando os menos 1s. Né? Bem, fazendo a continha, isso dá 2K menos N. Né? Então, sempre a soma, né, vai ser uma coisa desse tipo aqui, né, o número de 1s vezes 2, né, menos N. Por exemplo, né, se a gente tivesse 10 experimentos, né, N igual a 10, e tivesse 6 1s, né, na sequência a gente vai ter 4, né, menos 1s, né, que é o que sobra. Né, certo? Então Sn, né, seria 6 menos 4, né, que na realidade é 2 vezes 6, né, menos 10. Se a gente usar a fórmula, 6 é o número de 1s, né, vezes 2, né, dá 12, menos 10 dá 2, né, e a soma dá 6 menos 4, né, que é igual a 2. Então a gente tem o seguinte, né, se Sn é igual a J, né, a soma, né, é igual a um valor J, então J, né, tem que ser isso aqui, né, 2K menos N. Né. Tirando o valor de K, a gente tem que K seria J mais N sobre 2. E K, né, como a gente viu, né, é o número de 1s, né, na sequência, né, de N. Né. E, portanto, como ela é um número de sequências, ela não pode ser um número fracionário, né, ele tem que ser um número inteiro. Certo? Então, essa conta aqui, né, tem que dar inteiro. Hein? Caso contrário, né, Sn, né, essa soma não pode ser igual, né, a J. Né? Então vamos ver um exemplo, né, de como a gente calcula, né, essa probabilidade. Bem, vamos ver a probabilidade, né, de S4, né, ser igual a 2. Então isso é a probabilidade de D1, né, mais D2 mais D3 mais D4, né, ser igual a 2. Né? Uma possibilidade, né, disso acontecer é D1, né, D2 e D3, né, ser igual a 1, a soma dá 3, né, menos 1 dá 2. Mas também, ou isso pode acontecer também, né, você ter 2 menos 1, né, que dá 1, soma 1, né, então essas 4 sequências, né, são as possibilidades, né, que a gente tem para que essa soma, né, aqui dê 2. Né. Veja que como a gente tem 4 possibilidades, né, então a gente tem 4, né, P elevado a 3, né, 1 menos P, né, isso seria elevado a 1, a gente vai colocar 4 menos 3 por causa da equação, né, que a gente vai achar, né, a equação geral. E isso dá a combinação, né, de 4, 3 a 3, né, que é o número de 1s, né, P elevado a 3, né, que é o 3 o número de 1s, né, a probabilidade dele ser 1 é P, a probabilidade dele ser menos 1 é 1 menos P, né, e 1 menos P, né, o número, né, elevado, né, o número de menos 1s, que é 4 menos 3, né, P elevado a 1. Certo? Bem, um outro exemplo, né, que a gente tem, né, para mostrar
uma coisa que a gente acabou de falar, né? E se a gente quiser essa probabilidade, né, de S4, né, ser igual a 1? Bem, a soma, né, tem que dar 1. Então a gente vai tentar aqui, né, ver como é que faz, né, para que essa soma, né, dê 1, hein? Aí veja que não tem jeito, hein? Se eu disser que D1 e D2 é 1, né? Se eu subtrair 1, isso dá 1. Né? Se eu somar 1 vai dar 2. Se eu subtrair 1, né, vai dar 0. Né? Então não chega, né, a 1. Com essa sequência também não. Né? Ou ela vai para 2 ou vai para 4. Né? Nessa sequência também não. Né? Ou ela vai para 0 ou vai para menos 3, menos 2, né? Ou aqui, né, ela vai para menos 4 ou para menos 2. Então não tem jeito, né, de como é, nenhuma possibilidade, né, de a gente arrumar isso aqui para que dê a soma, né, dê 1. Então a probabilidade, né, de S4 ser igual a 1 é igual a 0, né? Ou seja, a gente aqui, né, não tem, né, nenhuma possibilidade para preencher, né, o D4. Agora veja, se a gente pegar a formulazinha da gente, né, a gente tem que J é igual a 1, né? Então 1, o N é 4, né, dividido por 2, isso dá 2,5. Bem, a gente não pode ter, né, 2,5 uns, né? Pode ter um número inteiro, né, de uns. Né? Bem, isso pode ser visto, né, também por um diagrama, né, em árvore. Aqui é a posição 0, né, da partícula. Aí veja que aqui dá as posições, né, que a gente pode ter. Então, olha, como é, se for 1, né, no passo 1, né, eu venho para a posição 1. Se for menos 1, né, eu venho para a posição, né, menos 1. Aqui é a posição, hein, da partícula, certo? No passo 2, né, eu posso ir para 2, né, se eu tiver em 1, ou posso voltar, né, para o 0. Veja que eu não posso ir para o 1. Né, essa função, né, nunca fica constante, né, essa soma. Ela ou incrementa 1 ou decrementa, né, 1. Certo? Então, olha, pulando já para S4, né, a gente vê que se todos eles for 1, né, a gente pode estar na posição 4, pode estar na posição 2, pode estar na posição 0, na posição menos 2 e na posição menos 4, né, no passo 4. Mas não tem, né, como estar na posição 1. Né. Não pode, né, não pode estar na posição 3, não pode estar na posição menos 1, nem pode estar, né, na posição menos 3. Certo? Então a probabilidade, né, de S4, né, ser igual a menos 3 ou menos 1 ou 3, né, é 0. Bem, então vimos, né, que pelo exemplo, né, anterior, que a probabilidade, né, de Sn ser igual a J, né, é a probabilidade de a gente ter K uns, né, K termos uns em N, né, ou K sucessos, né, em N, né, de experimentos de Bernoulli, né, considerando que quando Dn é igual a 1, né, e N, né, também é igual a 1. Então assim, né, se a gente tiver um J válido, né, a gente já sabe que nem todos os J são possíveis, né, nem todas as somas são possíveis. Então a probabilidade, né, de Sn ser igual a J, né, a probabilidade, né, de Sn ser igual a 2K menos N, né, como K é o número de uns. Então é a probabilidade, né, de termos K uns, né, em N. Então isso dá a combinatória, né, de NK a K, P elevado ao número de uns, 1 menos P, né, elevado ao número de menos uns. Certo? A esperança, né, de Sn, né, pode ser calculada da seguinte forma, né, lembrando que a esperança do dk, né, é 2p menos 1, então isso é n vezes, né, 2p menos 1.
E a variância, né, lembrando que a variância do DN é 4P, né, 1 menos P. Então a variância do SN, né, seria N vezes, né, 4P 1 menos P. Bem, e a foto, né, do acervo do professor. Na próxima aula, né, nós vamos ver uma propriedade importante, né, que é dos incrementos independentes.